Bom dia, está no ar a TV Jornal de Saúde e a Rádio Jornal de Saúde, com a apresentação do Jornal de Saúde informativo e comparado hoje, 23 de outubro de 2014. Aqui é a capital Belo Horizontina, exatamente 8h29. Gente, eu queria abrir hoje o nosso Jornal de Saúde informativo e comparado e fazer um editorial, que é a opinião do nosso trabalho aqui, do nosso jornal, né? Em relação à eleição, né, que vamos ter aí no domingo, votar no segundo turno para o Executivo Nacional, a Presidência da República. Temos, não é, que escolher um ou outro candidato, ou votar em branco, ou anular, não é? São os quatro prognósticos aí, quatro escolhas que o eleitorado tem. Mas uma coisa tem que ser ficar bem esclarecida. Por exemplo, eu queria entender, né, a linha do Pondé, né, que é um filósofo, trabalha também no jornal aí do Brasil, na TV Cultura, onde ele ontem enfatizou muito mesmo que o eleitorado vai votar sem colocar o devido peso ou análise ou diferenciar o candidato pela corrupção e denúncias, né, de corrupção ao longo das candidaturas, dos programas, dos debates e tudo mais, né? Eu queria entender essa linha de raciocínio. Agora, uma linha que eu bem entendo, para mim fica bem transparente, e para muitos outros, né? Agora mesmo eu li o Gilberto Gil e Caetano Veloso, não é? Que antes apoiaram bem de início a candidatura de Marina Silva, do PSB, hoje já estão apoiando publicamente Dilma Rousseff, não é? Então, isso que eu vejo com muita transparência. Eu vejo de um lado os dois candidatos com os mesmos problemas de seus partidos, não é? Nem são eles os condenados, não é? Porque aí seriam fichas sujas, né? Não poderiam estar candidatos. Os dois com as mesmas nódias, as mesmas pechas, né, de partido corrupto e tudo. E como eu já falei aqui, o PT pagou o mensalão, né, está sendo aí investigado na Petrobras. Agora o PSDB não. E aí fica o porquê, a dúvida de um partido que há 18 anos tem um mensalão mineiro, né, estourou agora o que eles costumam chamar aí, ironicamente, de trem-salão, os trens urbanos lá de São Paulo, né? E outros escândalos, e não foi julgado até hoje, né? Pelo contrário, o Eduardo Azeredo, que era deputado federal, renunciou ao seu mandato para tirar o processo dele do Supremo Tribunal Federal, que condenou o mensalão, né, onde tinham pessoas envolvidas do PT, e passou para o Tribunal, segunda instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E não foi julgado até hoje, o que deveria ter sido julgado, não é? E para que os pesos ou medidas ficassem iguais. Uma outra argumentação que o Aécio Neves utiliza, ele utiliza palavras muito fortes, né, como mudança, verdade, corrupção. Então, primeiramente, corrupção, o partido dele, ele não tinha autonomia para falar sobre isso, né? Porque tem implicações. Até mesmo seu ex-presidente aí, Fernando Henrique Cardoso, pelo menos que noticiou na imprensa, compra de voto para mais um mandato presidencial, não é? 2 turnos. E sobre mudança,
é terrível, gente. Se votar o eleitorado que não reconhece a corrupção, votar em Aécio Neves, falar que ele é mudancista. Nem a Marina Silva teve a condição moral, né, de falar que ela era o partido da mudança. Ela usou um outro neologismo, a política nova, ou a nova política. Ou seja, quem quer pegar esse legado aí de 2013, de junho, é um dos maiores mentirosos, né, políticos que já se teve na face da terra. Primeiro, o movimento começou com o pedido, uma manifestação de mais de um mês, 45 dias, uma coisa assim, o pedido do passe livre de estudantes em São Paulo. Mas era um movimento já construído há muitos anos, sempre teve esse movimento em São Paulo. E este movimento cresceu. Depois entrou gente que não queria partidos políticos constituídos. Entrou o Black Bloc, né? O pessoal lá de máscara, todo de preto. E aí se tomou uma proporção pela indignação geral que estava no país, com a educação, com a saúde, transporte público, salários e tudo mais, e endividamento da classe média, né? Que ninguém sabe o porquê. Tanto, eu queria saber se o Aécio Neves vai pegar esse legado também, porque a imprensa em geral, né, a mídia, colocou este movimento pelo início dele. Eu lembro muito bem a primeira reportagem que o William Bonner cobriu, fez, noticiou: baderneiros, arruaceiros, todos os adjetivos, saqueadores, que denegrissem essa insatisfação popular com o país, foi colocado e foi perseguido ao longo de todo o processo. É humanamente impossível, gente, você pegar uma reunião de 5.000 pessoas ou até menos, onde não tenha um entre eles que seja mais radical, que parta para a ignorância, que atire pedras em vidraças ou piche monumento público, e até os desonestos que vão utilizar do movimento para saquear, né, vitrines e até mesmo praticar pequenos furtos entre os demais. Agora, você passar a régua, né, nesses, como eles gostam de utilizar, fatos isolados, e dizer que todo mundo é baderneiro, a imprensa perdeu, né? A Rede Globo foi hostilizada, teve carro em cobertura tombado, né? Carro de TV, viaturas. Então, com isso, eu quero dizer, Aécio Neves nem Marina Silva não tem e nunca vão ter, né, condições de representar a insatisfação desses populares, né, dessa desobediência civil. Agora, uma coisa nós temos que ter em mente: se a reeleição de Dilma Rousseff se concretizar, né, porque eu ontem até gostei do que ela falou. O programa do Aécio Neves foi de, acho que quase, eu não marquei não, foram quase 10 minutos, onde ele fez um discurso. E depois, não sei se eles já tinham visto o programa dele, entrou a Dilma e falando: ó, o nosso candidato usa o seu tempo para fazer discurso, não apresenta programa e diz que vai fazer tudo o que o governo que aí está fazendo. Então, é uma conclusão. E outra conclusão: Dilma também pautou sua candidatura em cima de reformas, uma nova política, combater a corrupção, e isso sim, não é? Ela pode sofrer
ela vai correr o risco, se reeleita, de sofrer um impeachment se ela não der estas respostas que ela mesmo prometeu em campanha para a sociedade brasileira. Não é? Eu vejo assim muito mais seguro o eleitor dar esse voto no continuismo, mas com aí sim essas prerrogativas mudancistas do discurso dela, porque aí aquele povo, aquela sociedade da desobediência civil vai voltar para as ruas, né? Não de uma forma sindical, organizada, que eu acredito muito nisso. Se entrar Aécio Neves, vão vir os sindicalistas e nós vamos passar por uma desorganização novamente de greves isoladas de categorias, o que pode comprometer até pagamento de aposentadorias por desorganização, por atraso, por greves longas, né? Greves aí de 100 dias, 200 dias, né? Então tudo tem que ser ponderado agora, né? Tudo tem que ser ponderado agora. Se está ruim com Dilma Rousseff, nós estamos nesse mar de lama e de corrupção, há uma promessa dela de coibir, melhorar, seria o mais, né, o melhor caminho, o bom senso, continuar com o que nós temos, porque assim podemos mudar, não é? Da outra maneira não. Nós vamos passar um período aí de um ano e meio ou 2, atrás de uma mudança que não vai vir e pode ser obstaculizada por uma oposição. Isso é muito pior para o país, não é? Do que essa continuidade. E temos aí um grande trunfo, que é a desobediência civil, não é? Em cima, que já está praticamente desenhada, em cima do governo de Dilma Rousseff, caso não venha a moralização no Congresso, nesses casos de corrupção, principalmente da Petrobras, as reformas políticas, né, de tributos, os impostos, economia, né, acho que é a que mais está gritante, porque os índices econômicos estão muito ruins, né? Bom, gente, nossa opinião é essa, né? Não estou aqui querendo fazer política partidária, mas é como eu vejo aí esse turbilhões de informações, não é? E essas logísticas, tanto de pesquisa quanto aí do eleitorado, né? Tem uma coisa aqui que me deixou muito preocupado no campo da saúde, que é a questão, a matéria de hoje, né, de ontem, 22 de outubro, às 19h30. É muito preocupante, já não é mais alarmante, né, porque isso aí eu sei, já tem mais de 20 anos. Tuberculose matou olha só o número, gente, milhão, né, ou 1.500.000 de pessoas em 2013. O documento acrescenta que entre as vítimas, 360.000 eram doentes infectados com o vírus HIV. Essa aqui é a Agência Brasil, né? Vou até dar uma lida aqui no texto para vocês. A tuberculose fez 1,5 milhão de vítimas entre 9 milhões de pessoas que contraíram a doença em 2013, número superior às estimativas iniciais, revelou hoje, no dia 22, né, ontem, em Genebra, a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os números constam do relatório anual sobre a tuberculose. O documento acrescenta que entre as vítimas, 360.000 eram doentes infectados com o vírus HIV, né, o vírus da AIDS. A estimativa inicial era 8,6 milhões de casos, e segundo o diretor do programa da OMS, Organização Mundial de Combate à Tuberculose, Mário Raviglione, o aumento
deve-se aos investimentos nos sistemas de monitoração e vigilância, que proporcionam mais e melhores dados. Ele informou que a tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata, situando-se perto do HIV. No entanto, a taxa de mortalidade de tuberculose diminuiu 45% desde 1990 e o número de novas infecções diminuiu para 1,5% por ano, com 37 milhões de vidas salvas desde 2000, devido a diagnósticos feitos a tempo útil e aos tratamentos oferecidos. Agora, gente, me permite a comparação, né? Tuberculose com o ebola, que muita gente, eu vejo até colegas jornalistas aí, e vocês sabem que existem um corpo de jornalistas, né, que trabalham para laboratórios, grandes redes corporativistas, né, que têm interesse em lançar produtos, em maquiar algum produto e relançá-lo, em dizer que seu produto é o melhor, enfim, fazer com que, às vezes, até mesmo um produto que não era necessário se torne necessário para a sociedade, não é? E o ebola está sofrendo isso também. Aí eu estou usando aqui com vocês a comparar com a tuberculose. Que tuberculose, desde que já sou coroa, né, como dizem, estou entrando quase na era aí da terceira idade, desde que eu conheço por gente, né, em São Paulo tinha lá um instituto de abreografia, né, esqueci o outro nome, né, a gente, quando pequeno, né, quando adolescente lá de 14 anos ou 13 anos, que a gente já podia trabalhar, tirava a carteira de trabalho, precisava ir nesse instituto para tirar uma radiografia dos pulmões. Você não era admitido, muitas empresas exigiam isso. Depois que você tirava a radiografia, colocava lá na carteira e ia procurar emprego e praticamente era admitido, né? Então, desde que eu conheço que a tuberculose vem aí fazendo vítimas, né? Quem não lembra de Noel Rosa, morreu vítima jovem ainda, né? Aos 29 anos, em 1900 e pouco, né? 1930 e pouco. E muitos outros aí, poetas, gente rica e tudo mais. Então, aí, 1.500.000 pessoas mortas em 2013, de 9 milhões. E o que isso tem a ver com o ebola? Tem a ver que o ebola está lá na África, né? É um vírus. Tuberculose é diferente, que é o bacilo de Koch. Mas a progressão dessa doença já está contando que em 38 anos ela vem aumentando o número de países, o número de vítimas. Ontem vocês devem ter assistido o Jornal da Globo, tanto o Jornal da Cultura, e vocês viram lá que há dados que indicam para mais de 9.000 mortes vítimas do vírus do ebola, né? Os números ainda vão aparecer aí, que eles estão fazendo novas pesquisas e exames, talvez até em pessoas que já morreram e não tinham sido examinadas. Então a tendência é aumentar o número de vítimas. E de 38 anos para cá, de 3 países iniciais no sul da África, hoje nós temos 6 países, né, onde ela já rodou. E o que acontece? Ela volta para o país de origem, né? Hoje ela também tem casos lá no sul da África, a menos na Nigéria aí, que está há 45 dias ou 50 dias sem o problema do ebola, né? Então, o que acontece? Acontece que as autoridades da África, que parou no tempo, né, gente? A África ficou isolada praticamente do mundo, regime tribal em muitos países ainda, não é? Com alguns países mais expressivos como África do Sul, Nigéria e outros aí, não é? Que se organizam, né? Mas na sua maioria dos seus 54 países,
a África continua em regime tribal, muita pobreza, muita fome, muita miséria, muita exploração, né, por vários países aí de ouro, marfim, pedras preciosas, madeira, até de mão de obra, e isso faz com que a África não consiga ter uma organização para combater esse vírus, né, que é de total virulência. Ele mata mais rápido até que o HIV, né? Tá vendo aí que tem gente morrendo quando está infectada, identificado, está infectado, o remédio usado não consegue e a pessoa morre em 3, 4 dias. Então é preciso que não parem, não é? Essas missões Estados Unidos, Cuba, Alemanha, não é? França, Inglaterra, né? Brasil também ajudando de uma certa forma, para que se estabeleça mesmo um núcleo, vamos dizer, né, um centro de estudo e de erradicação ou controle, né, do vírus Ebola. Porque você já pensou se nós, enquanto gerações, né, ficarmos aí parados, né, falar, não, tudo bem, está controlado, não sei o que, daqui 100 anos pode ser 10, 12 países da África, mas daqui 200 anos, não é? Pode ser o continente africano e depois pode ser o mundo. E aí nós vamos ter uma doença como essa aí, a tuberculose, né? Isso é que eu acredito que a gente tem que pensar no caso aí do Ebola a longo prazo, né? Mas já começar a pensar no hoje, no agora, não para o amanhã, né? O amanhã é que se a gente consegue inventar, descobrir, né, vacinas, aquelas coisas todas, que vai ser muito bom, né? Eu não vejo assim, né? Porque senão a tuberculose aí tinha uma vacina também até hoje, né? Tem uma notícia aqui que os dois candidatos aí, né, homologaram um acordo que retira ofensas pessoais da propaganda, né? Isso talvez também vá surtir efeito aí no último debate da Rede Globo aí, para que os candidatos possam ser mais, como se diz assim, elaborativos, né, nos seus programas, mais pontuais sobre o que eles vão fazer, o que eles prometem, o que sua equipe econômica, sua equipe, né, do que cuida do social, sua equipe que vai cuidar da violência, né, ou da superlotação dos presídios, que alguns chamam de direitos humanos, né, a equipe do transporte, tudo, o que cada um vai fazer mesmo para ver se o eleitorado entende, não é? Esse programa, porque até agora foi só baixo nível, né? Aqui no Brasil, gente, tem uma notícia aí que está pela internet aí, uma família está oferecendo 20 mil reais de recompensa para quem tiver alguma pista, né, sobre quem assassinou e enterrou um empresário aí do ramo agrícola, né, pecuarista também, e parece que as suspeitas recaem em um amigo também pecuarista que cometeu o assassinato, né, enterrou o corpo numa fazenda e fugiu, né. Eu dei uma lida aqui na matéria, né, e fiquei até meio assim impressionado, né, porque são pessoas aí, vamos dizer assim, no mínimo, né, bem estudadas, né, inteligentes, ricas, né, acontecer esse tipo de descontrole, né, e vir aí como assim, de motivo bem assim asqueroso, né? Aqui, ó, em Mato Grosso, né? Corpo de empresário é achado do Boiano. Não, esse aqui é um outro, viu? Esse já é um outro também. Esse está na internet, um
uma nota, né, desse corpo desse empresário aí que foi achado boiando em Mato Grosso, né? Parece que era um rapaz muito querido lá em Mato Grosso, né, um empresário, e o corpo dele foi achado boiando no Lago de Manso. Isso é o jornal de Floripa há 1 hora, né? Da Paconete Notícias. Eu estou aqui procurando aqui a notícia do empresário aqui do... estava aqui, quer ver as últimas notícias. Está lá embaixo. Desse empresário. São 2 casos aí, né? É coisa de novela, né, gente? Que a gente só vê essas baixarias em novela, né? Porque vê muito também, né? Ó, ele é o corretor rural Tiago Baez de Arruda, é suspeito de assassinar e esconder o corpo de seu amigo e fazendeiro Maxiliano Ramos, de 45 anos. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em chácara de Camapuã, 322 quilômetros da capital. Então, aí a família está investindo aí esse dinheiro, né? O outro já foi encontrado num lago lá em Floripa, né, boiando, né? Esse aqui eu não tenho ainda a notícia aqui porque está dando um erro aqui na internet, felizmente, né? Mas tá aí essas 2 notícias aí de assassinatos, né? Coisa mais difícil, não sei porque a nossa justiça, uma das coisas mais difíceis de investigar no Brasil, principalmente quem tem pouco recurso, né? São os assassinatos. Gente, olha aqui, só quando são pessoas ricas, né, ou famosas, né, como o caso do Bruno e outros aí, a imprensa fica em cima, né? É muito estarrecedor aí, o pessoal consegue descobrir. Eu tenho aqui uma indicação para vocês aqui, ó. Você tem problema no pé, dores no pé, que podem ser por má circulação sanguínea, por pé de atleta, calos, joanete, unhas mal cortadas, inflamadas ou infeccionadas, todo tipo de problema que você tiver no pé, procure o Estúdio Pés e Companhia, especializado em podologia, né? Na Rua Icó 400, Saudade, Belo Horizonte, próxima à Praça do Esporte, facílimo de estacionar, você encontra um lugar para estacionar seguro. E ligue, né, para o 3072 11 97 para marcar a sua consulta. Seu maior conforto, segurança e atendimento rápido. 3072 11 97, Estúdio Pés e Companhia, Podologia. Ó, estou autorizado também a falar isso para você, porque eu entrevistei lá a podóloga. É formada em universidade, né, faculdade. Tem uma massagem, a reflexologia que eu conheço, é excelente para os pés e outros órgãos também, né? Massageia tudo, fígado, estômago. A pessoa sai de lá, tem que ter até recomendação, né? Pisando nas nuvens mesmo. 3072 11 97, Estúdio Pés e Companhia. Agora, se você está com problema dentário na boca, bucal, né? Ou quer passar o ano novo rindo à toa, né? Com um sorriso branquinho, bonito, a Dr. Center estará oferecendo para você ligando agora para o 32 11 50 00, um clareamento que vale por aí, né, R$800, 500, por apenas R$49,90. 32 11 5000, Dr. Center, clareamento por R$49,90. Eu vou explicar por quê. Você vai ligar, né? Você vai participar de um sorteio rápido, pá. E aí, fazendo seu cadastro e tudo, de sua família, a Doctor sorteia para um de seus familiares ou você que ligou um clareamento que custa de R$800 a R$500 no mercado por R$49,90. Não é material de segunda, não tem nenhum segredo, é um investimento que a Dr. Center faz em cima de potenciais clientes, não é? Portanto, ela banca essa diferença
na compra que ela faz por atacado, né, para oferecer isso aos seus potenciais clientes. 3211 5000 Dr. Center, clareamento dentário a R$ 49,90. É isso aí, né, gente? Você viu aí que teve um ataque, né, no Canadá, e sempre agora, já teve isso nos Estados Unidos, né, teve isso na Inglaterra, Estados Unidos, aquele último de Boston, né, na corrida, 2 irmãos russos, também ligados aos extremistas aí, esses caras aí que estão sempre querendo aprontar, né? Os tiroteios lá no Canadá deixaram ao menos 2 mortos, né? E chocou um país que tradicionalmente tranquilo, e desperta também questões sobre ameaças extremistas e eventuais riscos resultantes do maior alinhamento de Ottawa com os Estados Unidos. Na quarta-feira, um soldado canadense foi morto a tiros no Memorial de Guerra Nacional da capital. O autor dos disparos então correu em direção ao complexo do parlamento próximo ao memorial, onde um suposto atirador, possivelmente ele próprio, morreu após trocar tiros com a polícia. 3 pessoas foram feridas. O incidente ocorreu horas depois do país elevar seu nível de alerta e 2 dias depois de a polícia matar a tiros um motorista que atropelou 2 soldados em um estacionamento no Quebec. O motorista foi descrito como muçulmano radicalizado. Um dos soldados morreu. Então tá sempre, né, esses atentados meio suicidas, coisas de maluco mesmo, né? Malucos entre aspas, que tem uma ideologia aí de dominância, não é? De intolerância religiosa, não é? E até mesmo de ideologia dos muçulmanos, né? Que querem tomar o poder, querem dominar parte aí dos países onde eles são maioria e implantar, né, o seu regime de extremo, né, autoritarismo, supressão de direitos individuais, né, principalmente das mulheres, e sempre o que acontece? São grupos, né, que interpretam o Alcorão e outros profetas da antiguidade, né, de sua maneira, e sempre vão ficar no poder, né, vão se perpetuar no poder, porque não reconhecem democracia, acham que democracia é coisa de satanismo, como muitas pessoas, né, até aqui no Brasil. Tem pessoas aqui no Brasil, pessoas boas, não é porque elas são más, são ruins, não. Preferem antigamente, né, década de 70, 70 e pouco, o regime militar, acham ideal, né? Tinha menos banditismo e tal, mas também os problemas, né, de desenvolvimento, ofertas e etc., a população eram outros, né? A história era outra, ok? Muito obrigado, saúde e paz para vocês, até amanhã. Fique aí com a nossa programação musical, né? Amanhã nós voltamos para conversar com você aí novamente. Obrigado, saúde e paz.